as coisas acontecerem, precisa ter um planejamento, precisa ter uma organização, não é? Para o Beck chegar onde ele chegou, para eu chegar onde eu cheguei, para você chegar onde você chegou, teu pai e tua mãe investiram em você. Amém? Te encorajaram, vai para a faculdade, vai para isso. E é muito parecido, querido, com as coisas de Deus. Os milagres, as maravilhas de Deus, para acontecer às vezes, precisa de uma preparação, precisa de uma organização, precisa de uma ordem. E esse texto, ele é muito interessante, porque a gente vê essa organização, como é que ela acontece aqui. 1 Reis 18, 41, 46. 1 Reis 18, nós paramos na semana passada, exatamente no versículo 41. E hoje eu pego do 41, de 1 Reis 18, até o 46. Depois eu falo do contexto, para você que não teve aqui na semana passada, eu dou um resuminho aqui para você entender e se inserir naquilo que nós vamos falar. Então Elias disse a Acabe era o rei: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá, olhe para o lado do mar. O que ele queria que o servo visse? Se tinha algum sinal de chuva. E aí ele olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim Elias insistentemente fez seu servo por 7 vezes ir olhar se tinha algum sinal de chuva. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe, o rei, apronte o seu carro e desça para que a chuva não te detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro, foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos, correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que ao nos aproximarmos da mesa, Pai, nessa manhã, pelo poder do Teu Espírito, pela Tua revelação, nós colhamos bênçãos das Tuas mãos, Pai. Que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, que a provisão chegue, que o Senhor traga o livramento que talvez alguns estejam precisando. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A questão aqui, queridos, né, era uma seca por falta de chuva que já durava 3 anos e meio. Por um acaso, eu me lembrei que nós vamos fazer em março 3 anos que nós estamos aqui. E vem coisa boa por aí. A questão, querido, era fome, escassez, não havia chuva, não havia o que comer. Era contado, limitado, que alguém comia, bebia, até o rei. Tanto que Elias manda o rei comer e beber, porque a chuva está chegando. Então, né? Então, por quê? Porque as coisas estavam limitadas. Eu não sei se você cresceu numa casa e quando a mãe botava a comida na mesa, dizia: olha, os bifes estão contados. Alguém cresceu numa casa assim? Não, né? Amém. Olha, os bifes estão contados. Olha, as empadas estão contadas. É uma para cada uma. Amém? Está amarrado? Eu nasci numa casa assim, querido. Eu nasci numa casa assim. Minha mãe fazia um bolinho de aipim, recheado com carne moída, que era um batacão. Se a Beth estivesse aqui, Beth testemunhava. Então ela fazia aquilo e ela chegava: e estão contados os bolos de aipim, cada um come um.
dividir de novo, vai apanhar com correio. Não tinha nada que dividir, não. Cada um tinha que comer o seu. Amém? Então, querido, o que a gente vê aqui? Aqui houve um preparo, houve uma organização, um passo a passo, a seca, a falta de chuva. Interessante, o profeta Elias era um profeta que ele tinha duas convicções. Ele tinha uma convicção no coração dele que Deus queria acabar com aquela seca. Glória a Deus, amém. Que Deus queria acabar com aquela fome, com aquela miséria. Isso é a primeira coisa que você tem que ter convicção. Seja qual for a situação que você está enfrentando, Deus quer resolver essa situação. Deus quer solucionar, Deus quer trazer a provisão, Deus quer trazer a cura, Deus quer trazer a restauração. Elias, que servia a Deus, ele sabia que Deus queria. Só que, queridos, nesses 3 anos e meio, Deus se calou. Deus não falava nada. E aí Elias, vamos dizer assim, como eu estava dizendo agora mesmo para vocês, né? Em algum momento na cabeça dele passou, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Amém. Eu sei que tudo depende de Deus, mas o que está ao meu alcance eu vou fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você já viveu um momento em que você se viu diante, por exemplo, querido, uma pessoa passa mal na rua, na tua frente. Aí você vê a pessoa passar, você consegue passar e ir adiante? Peraí, se caiu na minha frente, eu tenho que fazer alguma coisa. Amém? Né? E aqui eu me lembrei de uma situação muito especial. Maria José vai até se emocionar. Eu já estou emocionado. Nós fomos para a lua de mel, querido, para o meio do mato. Um lugar que não tinha celular, que você tinha que subir lá num lugar alto para pegar sinal. E a gente chegou de noite lá. Então a gente não viu nada. A gente não viu nada e eu me lembro que na hora que a gente foi para lá, para onde a gente tinha que ir, tinha uma perereca na... Lembra, Maria José? A perereca, bem assim da parede, ela, que bonitinha. Ela pensou que era enfeite. Aí ela falou, que linda, posso passar a mão nela? De não se mexe, quem está quieto não, eu não sei o que. Conclusão, ela não mexeu na perereca, sei lá o que era aquilo. Só que no dia seguinte, quando a gente passou por lá, ela não estava lá. Aí ela entrou em desespero, meu Deus, era de verdade. Mas veja só, quer dizer, a gente chegou de noite e não viu nada. Quando a gente saiu de manhã para caminhar, passear, tu lembra disso, Maria José? A gente viu uma igreja. Nós vimos longe, distante de onde nós estávamos, uma igreja amarela. Uma igreja. Aí eu falei para Maria José, vamos lá. Era um domingo, queridos. Vamos lá, é uma igreja. Na cabeça da gente era uma igreja. Queridos, que chegamos lá, era uma igreja abandonada. Abandonada, a gente abriu a porta, com cuidado, a porta estava aberta, não tinha nada trancado. Cremos que era uma igreja católica, né? Cremos, não sei porque não tinha imagem, não tinha nada. E eu cheguei, Maria Zé, vamos entrar. Maria Zé sempre muito medrosa, não, vamos entrar. E entramos, querido. As janelas estavam abertas, né? Tinha pombo lá dentro, tinha animais lá dentro, uma sujeira, tudo caído. E quando a gente entrou e eu cheguei lá onde era o altar, tinha uma cruz, querido, grande, como aquela que está lá na igreja do Engenho Novo, né? Que é da nossa ocasião, quando a gente passou por lá. Tinha uma cruz no chão, de lado, deitada no chão. Deitada. Sabe aquele momento que você diz, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou deixar essa cruz no chão. Aí eu peguei a cruz, né? Maria José me ajudou e botamos a cruz de pé. Encostamos a cruz na parede.
Estava cheio de garrafa de cerveja, lata de cerveja. A gente fez uma limpeza, pegou toda aquela sujeira, jogou pela janela para o lado de fora. A gente fez uma limpeza e foi muito interessante. Quando a gente terminou, a gente ficou com uma sensação feliz, alegre, contente de ter feito aquilo, né? Ninguém mandou, mas a gente fez. E quando a gente terminou, tu lembra disso, Maria José? Uma borboleta entrou e pousou nela. E ela ficou intacta, parada. Eu fotografei, a gente tem. Eu lembro da blusa que ela estava, que era minha, ela estava usando, e a borboleta bem aqui no coração, ficou ali. Eu disse assim: olha só, Maria José, isso é um sinal de Deus. Feliz pelo que a gente fez aqui. Limpou essa casa, colocou a cruz no lugar certo, né? Tinha um púlpito que estava no chão, eu botei ele no lugar, púlpito assim. Tu vai ver que era igreja evangélica, vai ver, porque tinha um púlpito. Igreja católica, não, em geral, não tem púlpito, né? Aí eu botei o púlpito no meio, não sei o que, né? Que Deus nos dê vida para a gente ir lá um dia ver, né? Ir lá naquele lugar e ver. Mas veja só, querido, Elias viveu um momento assim, querido. Do jeito que as coisas estão, conhecendo o Deus que ele servia, que um Deus que podia tudo, ele se sentiu na obrigação: eu tenho que fazer alguma coisa. Como você às vezes se vê, situações que aparecem na tua vida e que você diga assim: não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado, né? Os profetas de Baal já tinham feito lá o culto deles, já tinham se chicoteado e nada aconteceu, porque eles criam que Baal era o Deus da chuva. Então Elias entendeu que era a hora de fazer alguma coisa. Talvez você esteja vivendo um momento, uma situação X que se apresenta na tua vida e você está pensando: não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar acomodado, conformado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. Preste atenção, queridos, que Deus não falou nada com Elias. Deus não disse para Elias: Elias, faz isso, faz aquilo. Nada, querido. É por isso que a gente tem que estar muito ligado na voz de Deus, querido. Amém. Ouvir o que Deus fala. Amém. Porque às vezes Deus, ele deixa a situação se criar para esperar ver qual é a tua reação. Amém. Qual é a tua atitude. Né? Como vamos nos lembrar de Davi, quando foi desafiado por Golias. Davi disse assim: não, quem é esse incircunciso filisteu? Eu vou cortar a cabeça dele. Era um adolescente, queridos. Era um pastor de ovelhas. Nem espada tinha. Ele disse: não, eu vou fazer alguma coisa. Os irmãos debocharam dele, né? Depois o rei também disse que você não tem condição, mas ele se virou. É interessante, querido, que tem muitas passagens na Bíblia que Deus não falou, mas a pessoa tomou a iniciativa. Glória a Deus. E fez o que fez. Gideão, quando enfrentou os filisteus e pegou as tochas e pegou os vasos, tudo foi cabeça de Gideão. Deus não falou: ó, faz assim, assim, assim. Em algumas ocasiões, Deus falava, como Jesus falou para Pedro: volta para o mar e joga a rede, mas joga mais fundo. Às vezes Deus fala, querido. Às vezes Deus fica esperando a nossa iniciativa. Amém? Amém? Amém. Não é? Ele fica olhando para ver o que a gente faz. E ali ele viu Elias. Olha aqui, querido, o que aconteceu, que eu estava dizendo aqui, isso que eu estava contando a história. Ele viu, porque ele estava no Carmelo. No Carmelo era onde se fazia culto a Baal, mas no Carmelo também era onde estava o altar do Senhor. E ele viu que o altar do Senhor estava em ruínas. Então aquilo passou na cabeça dele. Ué, o altar do Senhor está em ruínas? É no altar que acontece tudo, queridos. Amém.
Se não tem altar, não tem culto, não tem adoração, não tem socorro, não tem oração, não tem comunhão. Elias viu que o altar estava em ruína. De uma certa forma, queridos, cada um de nós aqui também tem um altar no coração. Amém, querido? Amém. Existe um altar que está do lado de fora, né? Como existe um altar que está dentro do nosso coração. E às vezes, querido, o altar que está dentro do nosso coração também está em ruínas. Também está desarrumado. Também está cheio de coisas que não devia ter. Como eu lá jogando garrafa fora, não sei o quê. Então veja só, querido. Elias, quando viu o altar em ruínas, ele disse: já sei o que eu vou fazer. Eu só preciso saber com quem que eu posso contar. Por quê, queridos? Os 450 profetas de Baal eram de Baal, mas muitos dos judeus foram atrás de Baal. Tu conhece, sabe que tem crente que é assim, né? Ah, tá na igreja servindo a Deus, mas vem, olha, vamos lá, não sei o que tem isso, tem aquilo. Ele vai atrás de Baal. Então, queridos, ele pegou de com quem que eu posso contar? Com quem que eu posso ter do meu lado para restaurar esse altar que está em ruínas? Voltando, queridos, né? Que é bom a gente identificar, porque a palavra é para a gente, querido. Amém. A palavra não é para as paredes, não. Amém. É para a gente que está aqui. Amém. Graças a Deus. Nós temos dentro do coração de cada um de nós um altar. Um lugar onde nós servimos ao Senhor. Um lugar que muitas vezes sai pelas palavras da boca. A boca fala. Então, a Bíblia diz para você guardar o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O teu coração é o teu altar, meu irmão. Então nós temos que cuidar do nosso altar também, queridos. Amém? Então a primeira coisa que eu tenho que saber, o que está em ruínas no meu altar? Nós estávamos conversando lá em cima agora mesmo, eu, o Wellington, pastor Pablo, e a gente conversando entre nós, e essa é uma pedra que a gente precisa tirar do coração. Coisas que a gente estava conversando entre nós, né? Porque às vezes entra uma pedra no coração da gente. Entra, querido? Não entra não, né? Ninguém aqui tem isso. Mas às vezes, né? O irmão estava contando, olha, foi uma oração, 1 ano e meio de oração para perdoar fulano. Porque me machucou muito, me desvalorizou muito, me humilhou muito, me envergonhou muito. E eu tive que orar a Deus por 1 ano, para Deus me tirar isso do coração. Isso não acontece com ninguém aqui, só com esse irmão, que é pecador. Presta atenção, querido, a gente às vezes tem... Por exemplo, hoje, querido, se você olhar para o teu coração, para a tua vida, para a tua família, para a tua profissão, tua vida financeira, seja o que for, talvez você veja alguma coisa que está em ruínas. Alguma coisa que não está como era antes. E aí, querido, nessa hora, primeiro eu tenho que ter coragem de reconhecer. É verdade. Isso é uma verdade. Segundo, eu tenho que saber com quem que eu vou contar para restaurar essa ruína. Com quem que você vai contar? A Bíblia faz questão de dizer que Elias era um homem segundo as mesmas paixões. Então, queridos, todos nós aqui, isso é um desafio. A gente estava falando agora mesmo de fidelidade, infidelidade, e por infidelidade que a gente já sofreu, a gente às vezes se fecha muito. Se fecha muito para amigos, se fecha muito para ter comunhão, se fecha muito para estar perto de alguém, porque alguém já feriu. Mas aqui, lendo a palavra de Deus, a gente tem coisas que para a gente restaurar, a gente precisa de ajuda. E aí eu faço essa pergunta, você não precisa responder. Com quem que você conta? Estou falando de ser humano, não vem, Deus você conta com ele sempre.
Mas quem é que de carne e osso você conta? A igreja fica calada. Meu irmão, se você diz eu não conto com ninguém, então, meu irmão, começa a procurar alguém com quem você possa contar. Você conta com uma igreja que está aqui pregando a palavra de Deus para você. Uma igreja que traz uma palavra do Senhor para você. Então, mas a gente às vezes precisa de alguém do lado da gente. Eu estava falando com um rapaz em Portugal, vivendo um momento crítico. Longe de família, longe de tudo, estou passando por isso, o que é que eu faço? Eu digo, quem você tem aí perto? Ninguém. Tem algum vizinho? Não. Tem alguma igreja? Aí ele, igreja? Ah, não sei. Procura alguém. Ah, ele disse, tem um colega aqui do lado que está de bicicleta, chegou de bicicleta, pega ele. Desabafa com ele, compartilha com ele, fala com ele, porque às vezes, queridos, a gente só precisa abrir a boca para desabafar um pouco, botar para fora o que a gente está vivendo. E sozinho, querido, presta atenção, querido, sozinho e de noite, tudo piora. Presta atenção, tudo que você pensa de noite é o pior. É o pior. Se um filho não chega, o que você pensa? Ele está com os amigos, se divertindo. Tá nada. Tu fica logo pensando, onde é que está meu filho? Onde é que está minha filha? O que é que está fazendo agora? Meu Deus, onde é que será? Então veja só, querido. Aqui nada ainda tinha acontecido, querido. Seca, falta de chuva, nada tinha acontecido, mas Elias estava se organizando. Diga para o teu irmão, meu irmão, eu estou me organizando. Eu estou me organizando para ver um milagre na minha vida. Eu estou me organizando para ver chuva abundante. E faz mais, diz para ele, eu estou contando com a tua ajuda. Amém? Eu estou contando com a tua ajuda. Eu preciso de você do meu lado para me dar força, para me dar vigor, para me dar ânimo. Amém, querido? Às vezes a gente só precisa de alguém que vai em frente, você vai conseguir. Eu falei para uma pessoa essa semana que disse, eu vou desistir. Não desista. Mas não desista. Mas não desista. Porque a gente já perdeu muita coisa porque desistiu, querido. Muita coisa que a gente já perdeu porque a gente desistiu. E ali, veja só, querido. Elias, né? Ele sabia que a restauração daquele altar significava muita coisa. Israel estava todo dividido, queridos. As tribos estavam brigando uma com as outras. Será que isso acontece hoje, queridos? Igreja briga com igreja. Crente briga com crente. Nada de novo. As tribos, queridos, estavam brigando entre si, as tribos estavam separadas. Então a restauração daquele altar, querido, significava união, significava unidade, significava renovação de aliança com Deus, significava adoração, significava obediência, significava que eles tinham de volta um lugar para pedir socorro a Deus. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada desde agora e para sempre. Amém. Agora, querido, é muito difícil você, às vezes, juntar pedra com pedra. Quem você conhece que é uma pedra? Tem uma do teu lado, querido. Quem foi que falou aqui que... A pedra sou eu. Aqui quem falou que pedra viva, que nós somos chamados? Foi você? Foi Rafael? Pedras Vivas, é o nome de uma igreja. De um discípulo nosso. É o
o bispo da igreja. Igreja Pedra Viva. Glória a Deus. Amém? Não é o nome dele? Não me lembro agora. Mas uma pessoa que criada junto com a gente. Valmir Cohen? Não, pastor Valmir Cohen é antes de mim. E está vivo. De nova vida. Muito vivo. Está vivo. Mas eu não me lembro dele agora. Mas é a Igreja Pedra Viva. Se você botar aí no Google Igreja Pedra Viva, você vai aparecer lá. Ele lá. Então, vamos dizer aqui, voltando para onde a gente estava, querido, tem pedra que é difícil, querido. Tem pessoas que são difíceis. Amém, querido? E aí a gente precisa muito de azeite de humildade. Para juntar pedra com pedra. Às vezes, querido, você precisa de azeite para juntar a tua família com a tua família mesmo. Porque todo mundo tem uma família que vem de um lado e tem uma família que vem do outro. Uma família vem da Fiat, outra vem da Volkswagen, e às vezes... Estou falando besteira aqui, né, minha gente? Então, precisa de muito azeite de humildade para pegar, botar pedra perto de pedra, né? E Elias fez isso, querido. Procurou pedras que tinham se perdido. Ele procurou 12 pedras. Deve ter catado, né? Você está sentindo falta de alguma pedra? Eu sinto falta de várias. Está respirando, Maria José? Respira fundo. Respira fundo que Jesus te ama. Queridos, foi difícil, às vezes, juntar, aproximar pessoas, precisa de muita humildade. E sem humildade, não existe unidade. Muitas igrejas hoje estão divididas, querido, por falta de humildade dos seus líderes. Às vezes não são humildes, são arrogantes, são soberbos e não dão espaço, né? Então, trazendo isso para nosso contexto de família, de trabalho, de igreja, a gente tem que ter humildade para a unidade acontecer, porque a bênção do Senhor está onde tem unidade, minha gente. Amém? Amém? Elias, já vou acabar, Elias fez uma vala para proteger o altar. Ali era o lugar da unidade, ali seria um novo tempo para Israel. Depois disso, querido, tudo mudou na vida de Israel. Daqui para frente, uma porção de coisa. Mas presta atenção, até aqui nada tinha acontecido. Mas quanta organização, quanta preparação, quanta ordem. Amém, querido? Eles fizeram. Depois que ele juntou quem ele contava. Você sabe com quem você pode contar? Eu sei. Sabe? Depois de você saber, eu sei com quem eu contar para resolver essa situação. Eu sei a quem pedir oração. Eu sei com quem eu vou orar. Amém. Amém. Foi depois que ele orou. E aí o fogo desceu, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aí Elias, querido, subiu ao alto do Carmelo. Carmelo, queridos, é um monte que você sobe e chegando lá em cima, ainda tem um monte que vai para mais alto ainda. Então ele foi para o alto do Carmelo. E ali ele orou. E ele orou, queridos, com insistência. Aliás, tudo que Elias fez, ele fez com insistência. Junta a pedra com insistência. Fez o altar, joga água com insistência. Joga água, insistência. Joga água. Pediu o céu, vai lá ver se tem nuvem. Volta outra vez. Vai lá outra vez. Né? Tudo que ele fez com insistência, queridos. Né? Ele mandou por quê? O servo veio, o servo parecia a gente, né? Eu não estou vendo nada. Talvez você esteja vivendo
né? Eu estou vendo uma situação na minha vida, mas não estou vendo saída, não estou vendo solução, não estou vendo nuvem nenhuma, não estou vendo chuva não. Elias continuou em oração até Deus dar um sinal. Amém. E eu quero dizer que dezembro vai ser um mês profético na tua vida, porque nesse mês Deus vai te dar um sinal de que vem chuva abundante, um sinal que vem um novo tempo sobre a tua vida, um sinal que vai trazer a bênção de Deus para a sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E Deus, quando abençoa, querido, Ele abençoa até quem está ao teu redor. Se você parar para pensar, foi por causa da atitude de um homem, Elias, uma andorinha faz diferença, querido. Glória a Deus. Uma andorinha faz diferença. Foi por causa de um homem que toda a nação foi abençoada por uma chuva abundante. Até Jezabel bebeu dessa chuva. Então, quando a bênção de Deus vem sobre a sua casa, vem sobre os que são bons e vem até sobre aqueles que não são bons. Porque Deus, quando abençoa, Ele abençoa com abundância. Amém? Então, eu volto a dizer que talvez, querido, você esteja dizendo, olha, olhando para esse mês, olhando daqui para o final do ano, o que tu vê aí? Pergunta aí para o teu irmão. Mexe com ele um pouco. Incomoda ele. Olhando daqui para o final do ano, o que tu vê aí? Vê 13º, vê presente, vê bacalhau na mesa, vê rabanada, vê roupa nova. Talvez alguns estão dizendo aqui assim, ó, olha, olhando para frente eu não vejo nada. Igualzinho o céu de Elias. Mas Elias continuou orando, querido. Elias foi insistente, né? Foi insistente. E a nuvem, quando ele disse que viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, esse é o sinal de Deus. Avisa Acabe para ele subir, para a chuva não deter ele. E eu termino aqui, querido, contando para você um episódio inesquecível na minha vida. Certo sábado, lá no 80, eu vim realizar um casamento. Era um casamento de um rapaz da polícia militar. A noiva dele era uma professora. E eu vim para cá, fui para cá, cheguei aqui. Quando eu cheguei para estacionar o carro, a gente estacionava ali no estacionamento, que hoje é uma casa de samba, ali era um estacionamento, né? Então eu estacionava o carro, mas eu olhei para o céu, queridos. O céu estava tão limpo. Como é que dizem? Céu de brigadeiro? Um céu limpo, bonito. Eu digo, para que estacionar lá? Não tem chuva nenhuma aí. Parei o meu carro ali na porta da igreja. Como pararam também muitos convidados. Queridos, de um momento para o outro, nós passamos por uma das piores enchentes que a gente teve lá no 80. A chuva veio, meu carro foi levado, o carro do pastor João Paulo foi levado, o carro da Leila foi levado, que Deus a tenha. Olha, foi uma coisa sobrenatural. Fiquei 2 meses sem carro, graças a Deus tinha seguro, louvado seja Deus. Aleluia. 2 meses sem carro, querido, porque do nada se formou uma das piores tempestades. E eu chegava para a noiva e dizia para ela, vamos deixar isso para sábado que vem? Ela disse, não, eu quero casar hoje. Aí um rapaz disse, meu amor, vamos deixar, como é que ninguém vai chegar, por queridos? Ela não doeu, entrou no catete, entrou no hall de entrada. Não. Aí eu liguei para casa e disse, olha, eu vou demorar. Sabe que horas que aconteceu o casamento? Eram 10h30 da noite. A noiva entrou no colo. Entrou no colo porque não tinha como pisar. E a gente realizou o casamento. Tem gente que quando quer casar, a gente ela casa. Né? Essa é uma situação
inesquecível. Amém, queridos? Inesquecível. Teve um irmão que me ajudou. Pastor, cadê seu carro? Tá ali, ele, deixa que eu vou tirar. Tirou, botou lá. Eu fui com o carro apitando, se arrastando, gritando, rangendo, mas cheguei em casa, graças a Deus. Mas a vida da gente também é assim, queridos. Do nada monta uma tempestade. E nessa hora a gente tem que fazer alguma coisa. E Elias foi um homem de Deus. Ele procurou as pessoas certas, fez o que é festa, e a chuva abundante chegou. Estou profetizando, meu Deus. Esse mês de dezembro vai ter sinal na tua vida. Sinal de chuva abundante que Deus vai trazer para você e para todos que estão ao seu redor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Aos irmãos, por favor, enquanto eu oro. Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra nos sustenta, Pai. Às vezes, exatamente, a gente vê ruínas, às vezes a gente vê pedras, a gente às vezes vê dificuldades, Pai. Às vezes nós olhamos para o horizonte e não vemos solução, não vemos saída, não vemos mudança, e muitas vezes o nosso coração se desespera, Pai. Mas a palavra de Deus mostra, Pai, que aqueles que perseverarem, aqueles que orarem, aqueles que pedirem, buscarem, baterem, vão receber a resposta da sua oração. Montanhas vão se remover. Aonde não tinha peixe, o peixe vai aparecer. Amém. Tantos milagres. Aonde havia morte, vai vir vida. Oh, meu Pai, que nessa manhã o Teu Espírito Santo tenha liberdade para operar nos nossos corações e nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Eu declaro que mês de dezembro, faça comigo, meu irmão, o mês de dezembro vai ser um mês profético na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças. Eu vou ver sinais de Deus que vão trazer chuva abundante. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A salva de palmas ao Senhor. Querido, enquanto você recebe os elementos, eu vou fazer a primeira oração, depois o Pablo vai me ajudar na segunda oração, só para... Obrigado. Eu sempre gosto de dizer, querido, quando eu quero participar da ceia, sempre que eu me examino, eu encontro muito pecado em mim. Quem que tem coragem de dizer? Eu também. Eu ainda tenho que crescer muito. Ainda tenho que conhecer muito de Deus. Tem hora que eu não tenho paciência nenhuma. Tem alguém aqui assim? Sim, eu tenho. Tem hora que a minha boca fala mais do que vitrola. E depois eu fico falando, Roberto, por que tu falou isso, Roberto? Então, querido, eu sempre me aproximo de Deus no momento de Santa Ceia, pedindo perdão a Deus. Eu não tenho coragem de pedir nada a Deus, se eu sei que muitas vezes eu desagrado a Ele. Muitas vezes eu não tenho a atitude que Ele gostaria que eu tivesse, eu não tenho a reação. Então, querido, abaixa sua cabeça por um momento e se lembra das coisas que você, não sei por que motivo ou razão, você desistiu. Coisas na sua vida que você desistiu. Talvez você fez um propósito com Deus, talvez você tenha feito até um voto para Deus. Mas como você não viu nada, você desistiu. E às vezes a gente pergunta, entreguei para Deus. Você não entregou para Deus.
você desistiu. Porque quem não desiste, insiste. E Elias, querido, é um exemplo para nós. Ele tinha os problemas dele. Às vezes ele se deprimia. Às vezes ele entrava na caverna. Às vezes ele queria chegar ao fim. Mas ele não desistiu. Ele se levantava e voltava a fazer o que tinha que fazer. E não desistiu. Pai, nós queremos nesse momento, cada um faça a sua própria oração. Talvez alguns de nós é de que arrependimento que eu tenho de eu ter desistido disso ou daquilo, seja o que for, querido. Então, Pai, nós queremos corajosamente ir à sua presença e reconhecer, Pai, tantas oportunidades, tantas possibilidades, tantas portas que se abriram, e nós, por causa dos problemas, por causa das pedras, por causa das dificuldades, desistimos e perdemos muitas vezes algo que seria o melhor de Deus. Então, em primeiro lugar, antes de eu pedir qualquer coisa, eu quero te pedir perdão, Pai, pelas vezes que eu desisti, que eu desanimei, que eu me entreguei, que eu chutei o pau da barraca, disse, não quero mais nada. Perdoa-nos, Pai. Nós não sabíamos que o Senhor estava aperfeiçoando a nossa fé, que o Senhor estava levando a um teste a nossa fé, porque a fé, para ser uma fé íntegra, ela tem que passar por provas. Por isso diz a palavra, feliz o homem que passa por muitas provas, porque a provação da vossa fé leva você a uma fé íntegra, nada deficiente. Nesses momentos, Pai, a nossa fé estava sendo provada e nós desistimos, não insistimos. Então, em primeiro lugar, Pai, nós te pedimos perdão. Perdoa todas as vezes que eu desisti, Pai, de projetos, desisti de pessoas, desisti de coisas. Me perdoa, Pai. Lava-me com meu sangue. Talvez alguns de nós, Pai, tenhamos feridas no coração, feridas não saradas. Trata nosso coração, Pai. Tira as pedras do nosso coração. Às vezes ficamos carregando pedras no coração, Pai. Tira as pedras do nosso coração. Sara o nosso coração, porque dele depende. Ele é o nosso altar. E dele depende todas as bênçãos. Muito obrigado, Pai. Obrigado. Agradeça a Deus pela paciência que Deus tem com você, pelo amor que Deus tem com você. Agradeça a Deus pela misericórdia de Deus. Agradeça a Deus porque ainda está vivo. Agradeça a Deus. Apesar de tudo isso, você está aqui. Você está na presença de Deus. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos pelo teu perdão. Abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor. Abra aí com cuidado o cálice nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez estarmos na casa dEle, celebrando a ceia nessa manhã. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, queremos engrandecer Teu santo nome nessa manhã, Pai, porque o Senhor é um Deus bom e poderoso, Pai. O Senhor é um Deus que não nos deixa faltar nada. E eis aqui o cálice que simboliza a nova aliança, Pai. Deus querido, nós estamos na Tua presença, Pai, te agradecendo, Senhor,
porque o Senhor insiste em cada um de nós, Pai. O Senhor não nos deixa, Pai, pelo caminho, não nos deixa desamparados, Pai. E nós, nessa manhã, estamos diante de Ti mais uma vez, Pai, engrandecendo o Teu santo nome, agradecendo por aquilo que o Senhor faz por cada um de nós, Pai. Nós estamos na Tua casa, Senhor, para celebrar o Teu sacrifício na cruz, Pai, para celebrar, Pai, por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, vertendo Teu sangue, Pai, sangue carmesim, que nos lava de todo o pecado, Senhor, sangue esse que nos purifica, Pai, sangue esse da nova aliança. Nós estamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Pai, para engrandecer Teu santo nome, em nome de Jesus, poder participar do cálice.